Gentis, graciosas, com instinto maternal. A gente meio que tem a impressão de achar que mulher é sexo frágil, quando o frágil mesmo é o orgulho de muita gente por aí. Mas quando o assunto é assassinos, mortes terríveis, serial killers, a gente sempre lembra de alguém do sexo masculino. A verdade é que crueldade não tem cara, nome nem endereço. E existem mulheres que são verdadeiros demônios na Terra. Então, vamos lá que hoje vamos te contar quais são as 10 mulheres mais demoníacas que já existiram na história. Eu sou a Thalita Flores e sejam muito bem-vindos ao canal do Fatos Desconhecidos. 10º lugar, Rainha Mary I, codinome Mary Sangrenta. Rainha Mary foi a única filha do rei Henrique VIII e é conhecida como a primeira mulher a reivindicar o trono da Inglaterra. Bom, é preciso ter muita personalidade para ir contra o patriarcado e ocupar o cargo mais alto de uma monarquia. Mas para fazer o que a Rainha Mary fez, é preciso muito mais que apenas uma personalidade forte. Não é à toa que a rainha é conhecida como Mary Sangrenta, porque ela simplesmente mandou executar mais de 270 pessoas. O motivo? Eles eram protestantes, vivendo num país onde a rainha queria restaurar a fé católica a qualquer custo, obviamente. Então, basicamente, ela mandou matar quem não queria seguir os princípios religiosos aprovados pela coroa. E só não fez mais vítimas porque muitos fugiram da Inglaterra. Alguns chegaram a voltar para o país depois que a rainha morreu. 9º lugar, Condessa Elizabeth Bathory, codinome Condessa Sangrenta. Será que a Condessa Elizabeth Bathory de Exeter se inspirou na Rainha Ravenna de Branca de Neve? Ou o contrário? Ela era muito conhecida por sua beleza e foi até as últimas consequências para tentar se manter o mais jovem possível. A condessa acreditava no poder das ciências ocultas e tinha certeza que beber e se banhar no sangue de jovens mulheres a manteria bonita para sempre. Porém, antes de matar e drenar o sangue das vítimas, Elizabeth fazia questão de torturar cada uma delas. Elizabeth Bathory chegou a ser julgada e condenada à prisão perpétua, mas ninguém sabe ao certo quando ela morreu. Apenas que foi encontrada em sua cela por volta de 1º de agosto de 1614, com um prato de comida da noite anterior intocado. 8º lugar, Madame Popova, codinome Assassina de Aluguel. A função de Madame Popova era matar maridos por dinheiro. E pelo que dizem, ela chegou a eliminar mais de 300 pessoas. Seu método preferido para matar era envenenamento. Mas, no fim das contas, ela fazia o que era preciso para cumprir o serviço. Porém, Madame Popova tinha código de ética no seu trabalho. Ela só aceitava matar homens que eram abusivos com suas mulheres. Então, logicamente, as melhores clientes da assassina de aluguel eram mulheres que viviam em casamentos infelizes. Para não levantar quaisquer suspeitas sobre suas clientes, ela dava um jeito de as manter ocupadas e bem afastadas das cenas dos crimes. Dizem que Madame Popova foi pega graças a uma denúncia de uma de suas comparsas, que não ficou satisfeita com o dinheiro que estava recebendo. Os registros mostram que ela foi julgada e condenada à pena de morte por fuzilamento. 7º lugar, Ilse Koch, codinome a Bruxa de Buchenwald. Membro modelo do Partido Nazista e uma dos primeiros que foram julgados pelas autoridades norte-americanas, Ilse Koch é responsável por torturar das maneiras mais cruéis e matar dezenas de prisioneiros no campo de concentração de Buchenwald. Pensa numa mulher ruim. Agora, imagine uma mulher tão ruim, capaz de colecionar pedaços de pele tatuadas dos prisioneiros de Buchenwald. Tipo figurinha de álbum de futebol. Essa era Ilse Koch, guarda e secretária do campo de concentração e futura esposa do comandante Karl Koch, que não tinha lá as ideias mais humanitárias por motivos óbvios.
Teve até uma história de que ela usou pele humana dos prisioneiros para fazer objetos de decoração como abajures, no maior estilo de Ed Gein. Por acaso, a lenda caiu por terra depois que descobriram que, na verdade, os abajures eram feitos com couro de cabra. Sexto lugar, Gertrude Panuszewski. Se você tem estômago fraco, eu sugiro que pare por aqui mesmo, porque a história de Gertrude Panuszewski é pesada. Em agosto de 1965, Gertrude sequestrou outra moça chamada Sylvia Lynx, sabendo que ela era a vítima perfeita, porque os seus pais viajavam muito a trabalho. Gertrude foi assustadoramente cruel e até incentivou seus filhos a torturarem Sylvia antes de matá-la. Ela foi humilhada, passou fome, forçada a consumir sua urina em fezes, queimada com cigarro e água fervente. E acho que você já entendeu, porque eu disse que a história era bem pesada, né? A mulher acusava Sylvia de ser uma prostituta e justificava os seus atos dizendo que estava limpando os pecados da garota. A biópsia revelou que Sylvia morreu devido a uma hemorragia no cérebro e ainda que estava com o ímã ileso. Os filhos de Gertrude foram presos junto com ela, sendo a assassina sentenciada à prisão perpétua, sem direitos a condicional, sob um veredito de homicídio em primeiro grau. Quinto lugar, Belle Gunness, codinome Belle Demoníaca. Você já ouviu falar de Belle Gunness? Não? Então se prepare. A moça era caçula de uma família norueguesa e se mudou para os Estados Unidos por volta de 1880. Aparentemente, a moça só começou a cometer crimes 3 anos depois de sofrer um aborto. Belle tinha uma loja que pegou fogo de um dia para o outro, mas conseguiu ganhar o dinheiro do seguro e usou para comprar uma casa para ela e o marido, que não chegou a viver muito. A morte precoce do primeiro marido, por razões misteriosas, deu a oportunidade à pobre viúva de encontrar um novo companheiro. Foi aí que ela se casou com Peter Gunness, que adivinha? Sim, ele morreu também. E as suspeitas sobre ela só vieram quando a filha deixou escapulir para um professor que a mãe havia matado seu pai com um martelo de carne. A essa altura, Belle já tinha tomado gosto por matar e dopou muitos pretendentes que iam até sua casa. Uma vez desacordados, ela usava um martelo de carne para bater na cabeça dos homens. Dizem que ela também foi a responsável por matar mulheres e crianças em troca de dinheiro, mas nunca foi confirmado. Quarto lugar, Leonarda Cianciulli, codinome Saponificadora de Correggio. Eu conheço muita gente supersticiosa, mas ainda bem que ninguém tem a mente insana de Leonarda Cianciulli. Gente, essa mulher era tão fora da realidade que ela foi até as últimas, achando que era a única maneira de proteger o seu filho e garantir que ela entraria para o exército. Leonarda simplesmente sacrificava pessoas em prol do bem-estar do filho, de acordo com as concepções dela, né? Como ela fabricava sabão artesanal e usava soda cáustica como ingrediente de seus produtos, ela aproveitou a substância para dar um sumiço nos corpos de 3 mulheres, Faustina Sete, Francesca Suave e Virginia Cacioppo. Além de ser uma pessoa fora de si, Leonarda era fria e calculista e premeditou o sequestro e a morte de cada uma de suas vítimas, sempre seguindo um padrão. Ela arranjava os compromissos para que as mulheres pudessem sair de casa e ficarem bem longe da comunidade em que viviam. A desculpa da primeira vítima, Faustina, foi encontrar um amigo numa antiga província italiana chamada Pola. A segunda, Francesca, foi para realizar um trabalho numa escola de meninas no vilarejo de Piacenza. E a isca para atrair a terceira vítima, Virginia, foi um trabalho de secretária em Florença. Depois que foi pega pela polícia, Leonarda confessou que todas essas mulheres a visitavam antes de viajar e foi nessa oportunidade que ela as drogou e desmembrou com um machado. Leonarda disse que colocou as partes dos corpos das vítimas em panelas com soda cáustica até que virasse uma espécie de sopa líquida e viscosa. Depois jogou parte disso numa cisterna
pública. O sangue ela contou que esperou coagular, secou e moeu até ter uma textura de farinha. Então ela misturava esse sangue em pó em receitas de bolos para servir às visitas e alimentar a família. Durante os depoimentos, ela dizia que teve a audácia de dizer que a terceira vítima, Virginia, tinha um sangue que deixava suas receitas mais doces que o sangue das outras. Bizarro pra caramba, hein? Terceiro lugar, Amelia Dyer. Nada pode ser pior do que vimos até agora, certo? Errado. Amelia Dyer era uma fazendeira inglesa que foi acusada de matar e sufocar bebês bastardos em troca de dinheiro. Ela os levava para sua casa, numa área rural, matava as crianças e jogava os seus corpos num rio. A moça era das mais equilibradas, como deu para imaginar, né? Tinha depressão, era suicida e dependente química e vivia sendo internada em clínicas psiquiátricas. Um anjo de mulher. Segundo lugar, Mary Ann Cotton. Conhecida como a primeira serial killer mulher da Grã-Bretanha, Mary Ann envenenou diversas pessoas usando arsênico. Porém, não era dessas que envenenava aqui e morre ali. Para não levantar suspeitas, Mary, dias após dia, colocava a substância na comida de suas vítimas, fazendo com que elas desenvolvessem sérias lesões gástricas que as levavam à morte. Fria e calculadamente, Mary matou cerca de 21 pessoas. Foi julgada e condenada por seus crimes, mas acabou assassinada dentro do presídio do Hangul. Seus atos cruéis inspiraram canções de terror infantis, como se a história dela não fosse assustadora o suficiente, né? Primeiro lugar, Catherine Mary Knight. Codinome? Cat Cannibal. Se é para ser a primeira em alguma coisa, Catherine Mary Knight é duplamente vencedora. Além de ocupar o primeiro lugar no ranking de mulheres mais diabólicas que existiram na história, ela foi a primeira australiana a ser condenada à prisão perpétua, sem qualquer chance de condicional. As coisas nem sempre foram fáceis para Catherine. Ela foi abusada aos 11 anos e muitos acreditam que essa violência quem desencadeou essa personalidade assassina. Quando atingiu seus 16 anos, começou a trabalhar no matadouro local e era surpreendentemente boa na função. Tão boa que em pouco tempo ganhou seu próprio conjunto de facas especiais para carnes. Estranho seria se ela não estivesse pendurada sob a cabeceira de sua cama, o que ela realmente fez. Mas ficou clara a sua tendência psicopata quando ela se casou, porque Catherine tentou estrangular o marido na noite de núpcias. Dá pra imaginar que a vida sexual do casal era tão ruim quanto o relacionamento abusivo, onde ela ateava fogo nas coisas do cara e o agredia com a frigideira. Ela divorciou, mas casou novamente logo em seguida e mostrou uma pessoa ainda mais violenta. Catherine degolou o cachorro do casal para demonstrar o que aconteceria com o companheiro se ele a traísse. Então, nenhuma surpresa que esse casamento também não tenha dado certo. A moça tentou um terceiro casamento, mas a sua perdição foi um caso que teve com um homem chamado John Prince, que trabalhava com ela. Não demorou para que ele percebesse que Catherine, na verdade, era perigosa e cegamente ciumenta, mas ainda convidou para morar com ele. Porém, depois que John se negou a casar com ela, as coisas ficaram feias. Ele demitiu Catherine, que o resolveu matar para se vingar do emprego e do coração partido. Basicamente, ela usou uma das suas facas favoritas, esfaqueou John 37 vezes. Depois, ela esfolou sua pele, a colocou exposta em ganchos de frigoríficos, desmembrou as partes do corpo e fez um ensopado com vegetais. Esse ensopado ela serviu durante o jantar para os filhos de John e dizem que a cabeça dele estava inteira na panela.
Quando Catherine foi detida, a polícia o encontrou na casa de John praticamente inconsciente pela quantidade de comprimidos ingeridos. Ela foi julgada e condenada a passar a vida na prisão. Bom, galera, essas foram as 10 mulheres mais demoníacas que já existiram na história que a gente encontrou. Mas existem muitas histórias bizarras que daria para incluir aqui na lista, né? Se você tem alguma sugestão, aproveite os comentários aqui embaixo e escreva pra gente, beleza? Um beijo grande e até o próximo. Tchau!